Tem uma outra colocação feita aqui pelo Lilo, se eu não me engano. O Lula vai trazer o mesmo crescimento do primeiro mandato. Isso é uma ilusão. A situação externa global não é a mesma de 2002. Com base nessa observação do Lilo, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Óbvio que vamos colocar Lula 1, Lula 2, para ficar mais fácil. Tá. Lula 1, Lula 2 tem um outro cenário global, como disse aqui o Lilo. Agora eu vou acrescentar esse Lula 3, vamos chamar assim, um congresso completamente diferente do que ele encontrou. Não apenas por ser de centro-direita, como você mencionou pela eleição de deputados e senadores, mas também pela incidência da presidência das duas casas legislativas. Hoje você tem um presidente da Câmara e um presidente do Senado muito mais atuantes do que no Lula 1 no Lula 2. Como é que você acha que o Lula vai conseguir, né, o presidente eleito vai conseguir governar com essas duas diferenças? Ou seja, um cenário global bem distinto de 2002 e um congresso distinto, tanto na sua concepção político-partidária, como também na sua presidência. Então, vai ser um desafio muito maior, né? Porque uma coisa que você tocou, mas sendo assim mais enfático, o poder do presidente hoje é muito menor do que era em 2002, ou até mesmo na época da Dilma. Só para dar dois exemplos, né? Tinham as emendas dos parlamentares, quem definia era o governo. Então todo mundo ia beijar a mão do presidente para pedir as emendas. Hoje as emendas são o que se chama de emendas impositivas. Então não tem conversa, não tem que perguntar para o presidente, não tem que perguntar para o ministro da Fazenda. Tem que perguntar para quem? Para o presidente da casa. É o próprio Congresso que define. Pior, né? Temos as emendas que agora voltaram a dizer que são emendas de relator, né? Que eram as emendas secretas, que na eleição era tudo sacanagem e agora parece que não é. Só trocou o nome. Só trocou o nome. Que é um horror do ponto de vista ético, mas mostra, ou seja, são emendas que à vontade de um relator ou do próprio Congresso é que elas vão ser gastas. Então, é mais ainda longe do governo definir, né? Então, é um ambiente muito mais adverso ao executivo. 2, o PT e os partidos de esquerda têm 133 deputados. Com 133 deputados, você vai para onde? Você não vai para lugar nenhum. Você não consegue colocar a sua agenda no Congresso. E muito é necessário do Congresso, porque o Brasil é isso, né? Novas leis, novas regras e por aí vai. Então, esse governo, e o Lula sabe disso, vai ter que compor com partidos mais ao centro, às vezes até mais ao centro-direita. Que no final é uma coisa boa, porque vai trazer esse governo para ter uma agenda mais ao centro. Ele quer queira, quer não queira, ele terá que ter uma agenda mais ao centro, né? Que vai fazer, então, a agenda inicial dele migrar mais para o centro. Que, de novo, é uma situação mais difícil para o governo. O ambiente externo ele é muito pior do que foi no primeiro governo Lula, só que o Brasil ele é muito menos frágil, né, do que aquela época. O Brasil tem uma situação externa absolutamente diferente, não tem nenhuma fragilidade externa. Mesmo nesse ambiente pior, as commodities subiram para burro, agora elas até voltaram um pouco do que elas tiveram de pico esse ano, mas estabilizaram um nível bastante alto. Para dar uma ideia, a arrecadação a partir das commodities brasileiras saiu de 0,9% do PIB para 2,4% do PIB. É muita coisa. É muita coisa, isso ajudou muito a situação fiscal do Brasil. Então as commodities elas estão num nível muito bom e não tem nenhuma razão para achar que elas vão cair muito para frente. Tá? O petróleo tem a dinâmica dele, o gás tem a dinâmica dele em função da Europa, crise, Rússia e Ucrânia, mas assim, as commodities em geral não parece que elas vão sofrer muito daqui para frente, mesmo com o mundo crescendo menos. Então eu não acho que nós teremos um contágio muito grande, uma grande dificuldade a partir do exterior. Ele não vai ajudar, mas eu não acho que ele vai atrapalhar tanto. No final das contas, a gente é 80%, 90% dependente das coisas que acontecem aqui mesmo. Então vai ser, um outro governo completamente diferente do Lula, né? É uma outra situação e principalmente talvez com o Alckmin agora fazendo uma outra função ali, ganhando um protagonismo. Sim, assim, a cara até agora
não é a cara de ter um cara como Palocci, Uhum. que ele foi um grande líder no lado econômico e fez um primeiro mandato super arrumado, principalmente do ponto de vista fiscal. E quem que você acha que vem Tá? aí para essa... Então, o que está parecendo é que não é para esse lado que o governo está indo. Uhum. Agora, se vier o Alckmin, que ontem teve até, esses últimos dias, tiveram até alguns boatos que ele poderia ser ministro da Fazenda. Sim, eu li. Se for isso e derem espaço para ele pode se tornar uma coisa semelhante ao que foi o Palocci. Eu acho que é mais, sabe, sonho do que realidade. Essas coisas a gente vai ter que ver como é que ficam definidas. Eu acho que está muito mais para ser o Haddad mesmo. Eles vão tentar compor de alguma maneira que não fique só o Haddad, tem alguém mais de centro. O Arida ali do lado, junto, talvez. Mas o Pércio Arida não vai para o governo, já deixou claro, até por uma questão de momento de vida dele, não dá para ele morar em Brasília, enfim. Uhum. Ele disse claro que tem toda a intenção de ajudar, mas não dá para ele ter um cargo como ministro do planejamento, da fazenda, o que for, né? Mas alguém que seja mais nessa direção, sim. E você acha que se vier o Haddad, por exemplo, com essa expectativa que você criou, como é que o mercado vai reagir? Não, já está reagindo muito mal. Muito mal. Muito mal, por quê? Porque ele não vê a questão fiscal da maneira que, enfim, alguém deveria ver, principalmente com uma dívida tão alta como a gente tem hoje. Né? Porque, de novo, não é uma questão de ser ortodoxo, não, é assim. É como na nossa vida. Eu ganho 10. Se eu gasto 15, eu vou quebrar a cara. É simples assim. Agora, ele não entende que gastar 15 seja um problema para quem ganha 10. Pelo menos ele não tem deixado isso muito claro. Coisa que o Alckmin tem deixado super claro. Outras vozes têm deixado isso claro. Então, assim, essa dúvida, de novo, é o Brasil brincando mais uma vez no precipício.